Imagine uma bênção divina, reservada só para você, a um passo de se revelar. Mais perto do que pensa. Padre Pio, o santo dos milagres diários, viveu isso: estigmas, curas impossíveis, conexão direta com Deus. Hoje, você descobrirá como atrair essas graças à sua vida, superando dúvidas, encontrando paz no caos, sentindo Deus como nunca. A jornada de Padre Pio mostra que bênçãos não são distantes, estão na fé simples, na oração do coração. Fique até o final e veja como transformar sua vida espiritual agora. Você acabou de ouvir: a bênção de Deus está mais perto do que imagina. Padre Pio, frade capuchinho italiano, viveu isso. Nascido em 1887, canonizado em 2002, ele carregou os estigmas de Cristo e realizou milagres que transformaram vidas. Sua história prova que bênçãos não são distantes, estão na fé cotidiana, na oração simples. Hoje, você aprenderá a atrair essas graças, renovar sua fé, mesmo nos dias mais escuros, encontrar paz em meio às tempestades, e sentir Deus ao seu lado, como o Padre Pio sentia. Imagine superar desafios com a força da oração. E se sua bênção estivesse a um passo de fé? Neste vídeo, revelaremos como os ensinamentos de Padre Pio podem mudar sua vida, trazendo esperança, cura emocional e conexão divina. Prepare-se para descobrir ferramentas práticas que farão você viver milagres diários. Vamos mergulhar na vida desse santo incrível e entender por que sua mensagem ressoa tão profundamente hoje. Acabamos de ver como o Padre Pio nos convida a encontrar bênçãos próximas, acessíveis pela fé. Mas quem foi esse homem que transformou tantas vidas? Vamos mergulhar em sua história extraordinária, que mostra como milagres acontecem no cotidiano, inspirando-nos a perseverar, mesmo nos momentos mais difíceis. Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, uma pequena vila no sul da Itália. Filho de camponeses humildes, desde criança sentia um chamado espiritual. Aos 5 anos, já relatava visões de Jesus e Maria, sinais de uma conexão divina que marcaria sua vida. Aos 15 anos, ingressou no noviciado capuchinho, adotando o nome Pio, em homenagem a São Pio V. Sua jornada, porém, não foi fácil. Doenças crônicas o atormentavam, mas ele via nelas um propósito: unir-se ao sofrimento de Cristo. Em 1910, ordenado sacerdote, Padre Pio começou a atrair atenção por sua dedicação às confissões. Ele passava até 15 horas por dia ouvindo fiéis, com um dom único: parecia ler as almas. Muitos relatavam que, ao confessar, ele mencionava pecados que só eles conheciam, guiando-os à verdadeira contrição. Mas o evento que o tornou mundialmente conhecido ocorreu em 20 de setembro de 1918. Aos 31 anos, enquanto orava no convento de San Giovanni Rotondo, Padre Pio recebeu os estigmas, feridas nas mãos, pés e lado, idênticas às de Jesus na cruz. Essas marcas, que sangravam constantemente, foram examinadas por médicos e cientistas, mas nunca explicadas pela ciência. Para Padre Pio, era um sinal de união com Cristo, não um motivo de orgulho. Ele dizia: os estigmas são a obra de Deus, e eu sou apenas o portador. Os milagres associados a Padre Pio começaram a se multiplicar. Pessoas relatavam curas inexplicáveis após suas orações. Um exemplo marcante foi o de uma jovem cega de nascença, que, após receber a bênção de Padre Pio, recuperou a visão diante de testemunhas atonitas. Outro caso envolveu um homem com câncer terminal, que, após confessar-se com o santo, viu seu tumor desaparecer, deixando médicos perplexos. Histórias como essas espalharam sua fama, atraindo milhares ao convento. Ele também era conhecido por bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Certa vez, um piloto americano, durante a Segunda Guerra Mundial, relatou ter visto um monge voador que desviou seu avião de um bombardeio acidental sobre San Giovanni Rotondo. Anos depois, ao visitar o convento, reconheceu Padre Pio como monge de sua visão. Mas nem tudo foram glórias. Padre Pio enfrentou desconfiança. Algumas autoridades eclesiásticas duvidavam de seus dons, e ele foi proibido de celebrar missas públicas por anos. Mesmo assim, ele obedecia, oferecendo seu sofrimento a Deus.
Essa resiliência é uma lição poderosa. As bênçãos muitas vezes vêm acompanhadas de provações. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. Sua confiança inabalável transformava vidas. Ele fundou a Casa Sollievo della Sofferenza, um hospital em San Giovanni Rotondo, que até hoje atende milhares, unindo ciência e fé. Sua vida era um testemunho de que milagres não são eventos grandiosos, mas frutos da entrega diária a Deus. O que isso significa para nós? Padre Pio não era um santo distante, vivendo em um pedestal. Ele enfrentava dores físicas, dúvidas alheias e lutas internas, como qualquer um de nós. No entanto, sua fé inquebrantável o tornava um canal de bênçãos. Ele nos ensina que Deus age nas coisas simples, uma oração sincera, um momento de silêncio, uma confissão humilde. Imagine o impacto de aplicar essa fé em sua vida. Já pensou em como uma oração diária poderia abrir portas que parecem fechadas? Ou como confiar em Deus, mesmo na dor, pode trazer paz inesperada? A história de Padre Pio é um convite. Suas bênçãos não estão reservadas a ele ou a outros santos, estão ao seu alcance. Essa jornada de milagres nos leva ao próximo passo, entender os ensinamentos de Padre Pio. Ele não apenas viveu bênçãos, mas deixou um mapa para que nós as encontremos. Vamos explorar como suas palavras e práticas podem guiar você a uma vida mais próxima de Deus, cheia de esperança e transformações. Acabamos de explorar a vida de Padre Pio, que nos mostram como a oração simples e a fé abrem portas para as bênçãos de Deus. Mas como ele fazia isso? Seus ensinamentos são a chave, um guia simples, porém poderoso, para trazer as graças de Deus ao nosso alcance. Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus. Vamos mergulhar nessas lições, aplicá-las com exemplos modernos e descobrir como você pode atrair bênçãos hoje, com uma prática que ele amava, a oração do coração. Primeiro, entendamos o que Padre Pio ensinava sobre bênçãos. Para ele, Deus não está distante, enviando milagres apenas em momentos grandiosos. As bênçãos estão no agora, na entrega diária. Ele dizia: Deus está mais perto do que pensamos, mas precisamos abrir os olhos da fé. Essa ideia é revolucionária. Muitas vezes, esperamos por grandes sinais, uma cura instantânea, uma solução mágica para problemas financeiros, ou paz em relacionamentos quebrados. Padre Pio nos desafia a ver diferente. As bênçãos já estão ao nosso redor, esperando nosso sim a Deus. Ele insistia que a oração sincera, mesmo breve, cria um canal para essas graças fluírem. Um dos ensinamentos mais famosos de Padre Pio é: reze, espere e não se preocupe. Parece simples, mas é profundo. A oração nos conecta a Deus, a espera nos ensina confiança, e não se preocupar é um ato de entrega. Pense em uma mãe que, enfrentando uma crise familiar, começou a rezar o terço diariamente, inspirada por Padre Pio. Aos poucos, ela notou mais paciência em casa, diálogos que se abriram, e uma paz que não explicava. Não foi um milagre de cinema, mas uma bênção real, construída na constância. Padre Pio dizia que a oração não muda apenas o mundo externo, ela transforma nosso coração, preparando-nos para receber o que Deus já preparou. Outro pilar dos ensinamentos de Padre Pio era a confissão. Reçoit sacramentum immensamente as abrid tous blessings. A confissão limpa a alma e deixa Deus agir, ele dizia. Imagine um jovem sobrecarregado por culpa. Após confessar-se, ele sentiu um peso sair dos ombros, como se Deus tivesse restaurado sua esperança. Padre Pio atendia milhares de confissões, e muitas pessoas relatavam sentir uma presença divina após conversar com ele. Não era mágica, era o poder de se abrir para a misericórdia. Você já considerou como uma confissão sincera poderia liberar espaço para bênçãos em sua vida? Padre Pio também valorizava a oração simples. Ele recomendava o terço, a novena, ou até um momento de silêncio, dizendo: basta falar com Deus como se fala com um amigo. Essa simplicidade é libertadora. Não precisamos de palavras perfeitas ou horas de joelhos. Um exemplo moderno: uma mulher, exausta pelo trabalho, começou a reservar 5 minutos diários para orar, pedindo orientação. Inspirada por Padre Pio, ela confiava que Deus ouvia. Semanas depois,
recebeu uma promoção inesperada, que trouxe não só estabilidade financeira, mas um senso de propósito. A oração abriu portas que ela nem imaginava. Para tornar isso prático, vamos experimentar uma meditação guiada, no estilo de Padre Pio. Pause o vídeo agora, se puder, e junte-se a mim. Feche os olhos, respire fundo e imagine-se em um lugar tranquilo, talvez uma igreja silenciosa ou um campo sob o céu. Diga em seu coração: Jesus, confio em ti. Mostre-me a bênção que reservaste para mim. Repita isso 3 vezes, lentamente, sentindo cada palavra. Visualize uma luz suave ao seu redor, a presença de Deus. Peça a Padre Pio que interceda por você, trazendo paz ao seu coração. Permaneça nesse silêncio por um momento. Sinta a proximidade de Deus, como o Padre Pio sentia. Pausa de 10 segundos no vídeo para a prática. Como foi? Essa oração simples, feita com fé, é uma semente de bênçãos, como o Padre Pio ensinava. Agora, conectemos isso à sua vida. Pense em um desafio atual, talvez uma preocupação com saúde, família ou finanças. Padre Pio diria: entregue isso a Deus na oração, e Ele transformará. Um homem, inspirado por esse conselho, orava diariamente por sua filha, que lutava contra a depressão. Ele não viu mudanças imediatas, mas com o tempo, ela encontrou força para buscar ajuda, e a família se uniu como nunca. A bênção veio na perseverança, não na pressa. Padre Pio nos lembra: Deus não falha, mesmo quando não entendemos o tempo dele. Esses ensinamentos são um mapa para as bênçãos. A oração nos alinha com Deus, a espera nos fortalece, a confissão nos liberta. Mas como aplicar isso no dia a dia? Não precisamos ser santos como o Padre Pio. Ele era um homem comum que escolheu confiar. Você pode fazer o mesmo. Comece com 5 minutos de oração diária. Diga: Deus, coloco minha vida em tuas mãos. Escreva suas preocupações e entregue-as em uma confissão ou um momento de silêncio. Essas ações abrem portas para milagres pequenos e grandes, como o Padre Pio testemunhou. Essa lição nos prepara para o próximo passo: transformar esses ensinamentos em ações concretas. Como as pessoas, inspiradas por Padre Pio, superaram crises e encontraram bênçãos em suas vidas diárias. Vamos explorar histórias reais e práticas que mostram como a fé dele pode iluminar seu caminho hoje. Acabamos de ver como os ensinamentos de Padre Pio trazem bênçãos ao cotidiano, com passos simples como oração e gratidão. Mas e quando as bênçãos parecem demorar? Quando a vida nos testa com dores ou incertezas? Muitos se perguntam: por que Deus não responde logo? Padre Pio enfrentou essas mesmas dúvidas e nos deixou um exemplo poderoso: transformar desafios em degraus para a fé. Vamos explorar como ele superava provações, mostrando que até os momentos difíceis podem ser caminhos para as graças de Deus. Padre Pio sofreu intensamente. Seus estigmas causavam dores físicas diárias, e ele enfrentou desconfiança de alguns líderes da igreja, que o proibiram de celebrar missas públicas por anos. Imagine a frustração. No entanto, ele dizia: o sofrimento oferecido a Deus é uma ponte para a graça. Em vez de se revoltar, ele obedecia e orava, confiando que Deus tinha um plano. Essa resiliência é uma lição para nós. Quando enfrentamos demoras, como uma cura que não vem ou um problema que persiste, Padre Pio nos convida a confiar. Ele dizia: Deus vê o que não vemos. Pense em Ana, uma devota que perdeu um filho e questionava sua fé. Inspirada por Padre Pio, ela começou a oferecer sua dor em oração, pedindo força para seguir. Aos poucos, encontrou paz e propósito ao ajudar outras mães em luto. A bênção não apagou a perda, mas trouxe sentido ao sofrimento. Padre Pio nos ensina que os desafios não são castigos, são convites para crescer na fé, para nos aproximarmos de Deus. Como aplicar isso? Quando enfrentar um obstáculo, pergunte: como posso oferecer isso a Deus? Talvez seja orando em meio à dúvida ou agradecendo por pequenas vitórias, como o Padre Pio fazia. Ele dizia: a cruz é o caminho para o céu. Sua vida prova que as bênçãos muitas vezes vêm disfarçadas de provações. Já pensou em como sua maior dificuldade hoje poderia ser uma porta para algo maior?
Essa perspectiva nos prepara para o próximo passo, reunir tudo o que aprendemos com o Padre Pio, sua vida, ensinamentos e força diante das dores, e transformá-lo em um convite para viver a fé plenamente, atraindo as bênçãos que Deus reservou para você. Acabamos de ver como o Padre Pio transformava desafios em oportunidades, ensinando-nos que as bênçãos de Deus estão mais perto do que imaginamos, mesmo nas provações. Sua vida, repleta de milagres, orações e resiliência, é um convite poderoso. Viver a fé no cotidiano, como ele fez, para atrair as graças que Deus reservou para você. Vamos reunir tudo o que aprendemos, sua história, seus ensinamentos, suas práticas, e transformá-lo em um chamado para mudar sua vida espiritual hoje, trazendo paz, esperança e milagres diários. Padre Pio nos mostrou que as bênçãos não estão em um futuro distante. Elas vivem na oração simples, na confissão sincera, na confiança em Deus durante as tempestades. Ele era um homem comum, como nós, enfrentando dores e dúvidas, mas escolheu a fé como sua força. Suas palavras ecoam: reze, espere e não se preocupe. Essa frase é um mapa para a paz interior. Imagine aplicá-la agora: 5 minutos de oração diária, um momento de gratidão, ou uma confissão que limpa a alma. Essas ações, tão acessíveis, abrem portas para Deus agir em sua vida, seja curando feridas emocionais, trazendo clareza em decisões ou fortalecendo relacionamentos. Pense nas histórias que compartilhamos. Maria, que encontrou um emprego e paz através do terço. João, que superou a ansiedade com confissões regulares. Ana, que transformou sua dor em propósito. Essas pessoas, inspiradas por Padre Pio, provam que as bênçãos estão ao seu alcance. Não é sobre esperar um milagre grandioso. But about recognizing the small daily graces, a day of call, a conversation that restores, an unexpected strength. Padre Pio dizia: Deus está sempre conosco. E se você começasse a viver como se acreditasse nisso? Aqui está o convite. Comece hoje. Reserve 5 minutos agora, sim, agora mesmo, para uma oração simples. Diga: Jesus, confio em Ti. Mostre-me a bênção que preparaste para mim. Sinta a presença de Deus, como o Padre Pio sentia. Se puder, vá a uma confissão esta semana, ou escreva suas preocupações e entregue-as a Deus, como sugerimos. Agradeça por 3 coisas hoje, por menores que pareçam. Esses passos são sementes, e, como o Padre Pio nos ensina, Deus faz sementes crescerem em bênçãos abundantes. Você pode sentir Deus mais perto, encontrar paz em meio ao caos, e viver milagres que transformam sua vida. Padre Pio não é apenas um santo do passado, ele é um guia para o seu presente. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se para mais histórias que fortalecem a fé. E, acima de tudo, ore. Como o Padre Pio dizia, a oração é a chave do coração de Deus. Abra essa porta hoje. A jornada com o Padre Pio nos revelou que as bênçãos de Deus estão ao seu alcance, na oração, na fé, no agora. Vamos fechar com uma oração. Ó Deus, guiado por Padre Pio, coloco minha vida em Tuas mãos. Que Tua paz e Tuas bênçãos me acompanhem. Amém. Que essa mensagem inspire você a viver como Ele, confiando, orando, esperando. Não pare aqui. Compartilhe este vídeo com quem precisa de esperança. Inscreva-se para mais histórias de fé que transformam. Curta, comente e junte-se a nós na próxima, onde exploraremos outros santos que trazem Deus para o cotidiano. Como o Padre Pio dizia, reze sempre. Que sua vida seja cheia de bênçãos. Até logo!